Oi, oi, tudo bem? Aqui é a Lili e o vídeo de hoje é uma sugestão que eu recebi num comentário. Eu vou falar um pouco sobre como falar melhor em público, como perder a timidez para falar em público, apresentar trabalhos na escola, coisas do tipo. Eu acho que as pessoas me perguntam isso porque eu gravo vídeos ou porque eu gosto de comunicações e aí pensam que eu manjo muito dessa arte, né? Que eu não fico nervosa. Mas, gente, eu fico muito nervosa, eu sou super tímida. Quem me conhece sabe disso. Eu não consigo nem chegar em pessoas pra fazer amizade porque eu sou muito tímida. Mas tem algumas coisinhas que ajudam a falar melhor em público, seja pra apresentar um trabalho, pra dar uma entrevista, enfim, qualquer situação. Então, sem mais enrolações, vamos ao que interessa logo. Bom, a primeira coisa que eu acho que é muito importante que você faça é controlar o seu nervosismo. Eu sei que para quem sofre de ansiedade isso é bem mais difícil, só que algumas coisas podem te ajudar mesmo assim. Por exemplo, focar em coisas boas, pensar numa música que você goste, em alguém que você goste, olhar para uma foto que te deixe feliz, ou você simplesmente diminuir a importância do que você está fazendo. Por exemplo, é um trabalho de escola? Pensa que isso não é a sua vida, sabe? Você tem vários outros trabalhos. Um TCC, por exemplo, pensa que você está falando, apresentando para os seus pais, não para uma banca. Se é uma entrevista para um canal de televisão, pensa que ninguém vai ver aquilo. Se for uma entrevista de emprego, relaxa, tenta achar que você está conversando ali com um amigo, ele está fazendo umas perguntas para você e ponto. Tenta diminuir a importância daquilo e ver como uma coisa mais positiva. Agora, as próximas dicas são mais para quem vai apresentar trabalhos mesmo, trabalhos escolares, TCC, trabalhos na faculdade, enfim. A primeira dica é que você foque num ponto fixo para você olhar. Por exemplo, eu não gosto de ficar olhando para baixo, que eu acho que isso é desconfortável para quem está assistindo. Só que eu não consigo olhar nos olhos das pessoas. Na verdade, por ser muito tímida, eu tenho muita dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, mesmo quando eu tô conversando, eu desvio às vezes. Só que para apresentar um trabalho e ninguém perceber que eu tô nervosa, eu foco num ponto fixo na parede, em algum lugar. Então eu mantenho meu olhar na altura das pessoas, na altura que as pessoas estão, só que focando num ponto fixo na parede. Sempre encontro alguma coisa interessante na parede para focar o meu olhar. Como eu sou um pouco vesga, acho que é mais fácil para mim. Só que tenta fazer isso, que isso vai te ajudar e ninguém vai nem perceber que você tá com um pouco de nervosismo ali, que tá tremendo, enfim. Outra coisa que eu acho que ajuda é você não levar um papel com textão para você ler durante a apresentação do trabalho. Eu particularmente não gosto nem mesmo de pegar papel para levar durante o trabalho. Eu até mantenho ali um pedacinho, um bloquinho, deixo no bolso, só que eu nunca uso. Porque se eu pegar o papel na mão, já fico mais nervosa. Então, se você precisa realmente de um papel, não leve um papel com um texto enorme. Até porque se você esquecer o assunto, se você ler aquele texto enorme, você vai perder vários pontos na sua apresentação, né? Então é melhor você não levar nada ou você levar um papelzinho com uma palavra-chave que vai te fazer lembrar o resto do conteúdo. Uma coisa que pode ajudar, caso tenha slide de apoio ou algum cartaz, é você colocar somente palavras-chave nesse material de apoio. Que aí você bate o olho, lembra o conteúdo e já era. Outra dica para quem vai apresentar trabalhos é você não decorar o conteúdo, é você entender o que você tem que falar. Porque decorando você vai esquecer palavrinha ali, vai dar treta, você não vai lembrar sinônimo, e aí já viu, né? E você entendendo o conteúdo não, se você esquecer as palavras que você queria falar, simples, você vai substituir por outras e acabou. Claro que em alguns casos é mais difícil, eu lembro perfeitamente quando eu apresentava trabalhos em espanhol no colégio e que tinha que decorar algumas coisas. Às vezes eu esquecia a palavra e eu não lembrava nenhum sinônimo. E nesse caso é mais difícil mesmo. Só que de qualquer forma tenta entender o conteúdo ao invés de só ficar decorando. Outra coisa que pode te ajudar, no caso de trabalhos em grupos, todo mundo fazer slide junto e depois treinar junto, passar o trabalho pelo menos umas 45 milhões de vezes juntos. Brincadeira, mas passa uma vez ou duas ali que já dá uma melhorada e você já vai saber o ritmo que todo mundo tá, pra não ficar aquela coisa desconfortável e aí ficar assim, fulano, agora é quem que fala? Ai meu Deus, é minha vez? Então faz o slide junto com a galera e treina o trabalho junto com a galera, que isso vai ajudar e você vai ter um desempenho muito melhor no seu trabalho em grupo, pode ter certeza que vai. Outra coisa que ajuda é treinar no espelho, falando sozinho, falando com o primo, falando com o cachorro, com qualquer pessoa. Eu gosto muito de falar sozinha, então eu treino sozinha os meus trabalhos quase sempre. Mas se você não consegue treinar sozinho, treinar no espelho, fala com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, seu primo, namorado, namorada, qualquer pessoa, pra você já ficar mais preparado. Até porque, assim, mesmo que você fique nervoso na hora, você vai ter a noção de que você sabe o que você está fazendo. Isso te dá mais segurança. Uma coisa que pode ajudar a diminuir o nervosismo
é você pedir para os seus amigos fazerem perguntas sobre o assunto para você ir treinando. Porque pode ser que depois do trabalho o professor faça alguma pergunta. E se você não souber responder, vai dar aquele nervosismo, né? Às vezes você fica nervoso, você até sabe a resposta, mas você fica nervoso porque você não esperava uma pergunta. Então peça para os seus amigos fazerem isso. E uma coisa que eu sempre fiz, tanto no colégio quanto em cursos técnicos, cursos de idiomas, tudo, era sempre pedir para alguém, de preferência alguém que não falasse muito comigo, para fazer uma pergunta, deixar a pergunta pronta com a pessoa. Porque se fosse alguma amiga, o professor ia descobrir que eu tinha mandado uma amiga fazer a pergunta. Então eu pedia para alguém que eu não falava muito, para a pessoa fazer uma pergunta, e aí eu respondia. Porque aí no final do trabalho fica aquela coisa, né? Se o professor pergunta se alguém tem alguma dúvida, ou você mesmo pergunta, e se ninguém perguntar, dá aquela aceleração no coração. Então deixar alguém com uma pergunta pronta é bom porque você evita isso, e também você tem certeza que você vai saber responder a pergunta. Além dessas coisas, eu acho que se você tem aquela pessoa que te dá um conforto, pede para essa pessoa te mandar uma mensagem de boa sorte alguns minutos antes da prova, ou do trabalho, ou qualquer coisa que você tenha que fazer oralmente para um público, né? Quem faz prova oral geralmente fica muito nervoso também. Então pede para alguém te mandar uma mensagem de boa sorte, ou você mesmo escreve um bilhetinho e segundos antes abre aquele bilhetinho e lê, que aquilo vai te deixar mais tranquilo. Bom, então eu espero que as minhas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Se você gostou, clica em gostei, compartilhe esse vídeo com a galera que tem dificuldade em falar em público também. Se você quer mais dicas de estudos, dicas de motivação e dicas em geral, se inscreve no canal, tem algum botão aqui embaixo, em algum dos lados, que chama inscrever-se. Se inscreve que você vai ter conteúdo em primeira mão sempre. Então é isso, um super beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho!